Estamos em agosto e em Portugal é verão. Vamos falar sobre verbos? Gramática? Não, nada disso. Se ainda não me conheces, sou a Inês e hoje trago-te um vídeo leve e divertido, como o verão. Tenho para ti 5 factos engraçados sobre a música portuguesa. Prontos ou não? Aqui vamos nós. Facto engraçado número 1. O cantor e compositor português José Cid compôs o álbum 10.000 anos depois, entre Vênus e Marte, que é considerado um dos 100 melhores álbuns de rock progressivo de sempre a nível mundial. E o que é engraçado nisto? É que entre nós, os portugueses, este cantor, José Cid, não é conhecido exatamente como um cantor ou compositor de rock progressivo. E se vocês pesquisarem algumas das canções mais famosas dele, vocês vão perceber o que é que eu estou a dizer. Entretanto, este é um facto que, para além de engraçado, é algo que é um motivo de orgulho para nós, portugueses, como vocês podem imaginar. Facto engraçado número 2. O 25 de abril de 1974, que foi a revolução que tornou Portugal num país democrático, foi iniciada exatamente com 2 canções. Então, isto foi mais ou menos assim. Na noite de dia 24 de abril, já perto da meia-noite, foi transmitida na rádio a canção E Depois do Adeus, de Paulo Carvalho, e isto era a senha para os militares que realizaram a revolução para saberem que era hora de se prepararem para o golpe de Estado. Já na madrugada do dia 25, por volta da meia-noite e 20, foi transmitida a canção Grândola Vila Morena, de Zeca Afonso, que confirmou então o início do golpe de Estado e então das operações militares. Se queres saber um pouco mais sobre isto, então podes ver este vídeo que eu vou deixar no link. Facto engraçado número 3. No filme Primal Fear, protagonizado por Richard Gere e Edward Norton, uma das canções da banda sonora é exatamente a versão portuguesa da Canção do Mar, brilhantemente interpretada por Dulce Pontes. E o que é mais engraçado ou mais interessante em relação a isto? É que foi exatamente a pedido do próprio Richard Gere que esta canção foi incluída na banda sonora. Vou deixar o link para tu ouvires porque vale mesmo a pena. E vamos já para o fato engraçado número 4. Em 1956, ou seja, há quase 70 anos, foi criado na Europa o Festival da Canção da Eurovisão. Portugal participou a partir de 1964 em quase todas as edições e, apesar da grande qualidade da maior parte das participações portuguesas na Eurovisão, só houve uma vez em que Portugal obteve a vitória, que foi exatamente em 2017, com o tema Amar pelos Dois, que foi composto por Luísa Sobral e interpretado pelo seu irmão Salvador Sobral. Para além desta vitória, antes, o lugar mais próximo da vitória que Portugal tinha obtido foi em 1996, com a cantora Lúcia Muniz, e mais recentemente, em 2022 e 2024, as canções portuguesas que foram levadas pelas cantoras Maro e Yolanda, respectivamente, obtiveram um lugar entre os 10 primeiros, o que não é comum e é um grande motivo de orgulho para nós portugueses, como vocês podem imaginar. Vou deixar os links destas canções e de outras canções participantes na Eurovisão que eu acho muito boas. Fato engraçado número 5 e o último deste vídeo. Se tu já conheces um pouco da cultura portuguesa, então tu já sabes que em Lisboa existe um género musical muito famoso, muito popular, chamado fado. E que, associado a este género musical, nós temos a guitarra portuguesa, que também tem grande popularidade. Se quiseres saber um pouco mais sobre isto, também tenho um vídeo ótimo que vou deixar na descrição, uma breve história do fado. Entretanto, aquilo que tu provavelmente não sabes é que em Portugal nós temos uma
considerável tradição de gaita de foles. Sim, ouviste bem, gaita de foles. E não estou a falar da Irlanda, não estou a falar da Escócia, estou a falar de Portugal. Então é assim, no norte de Portugal e também um pouco na faixa litoral, até Setúbal, existe realmente uma considerável tradição de gaita de foles. E se, por exemplo, em países como a Escócia, esta tradição é mais associada a contextos de guerra, a verdade é que em Portugal este instrumento é mais associado a contextos festivos e também religiosos, participando em ocasiões como a missa e a procissão, por exemplo. Se ficaste curioso, então fica atento porque brevemente vou fazer alguns vídeos sobre tradições musicais portuguesas. E se queres saber o que é que os portugueses fazem durante o mês de agosto, que é o mês em que estamos, podes ver também o vídeo que vou deixar na descrição. Diverte e até à próxima. Tchau!